Pessoal, o objetivo deste vídeo é fazer um passo a passo da atividade seguinte. Interprete e analise os dados e os resultados do modelo de regressão estimado abaixo. Eu deixei para vocês uma planilha foi disponibilizada aqui no ambiente da disciplina. Eu vou lá nessa planilha, pessoal, do jeito que está disponibilizado para vocês. A planilha de dados coletados do Economática. O Economática fornece da maneira que está aqui, os dados brutos. Tem aqui a abinha de dados brutos. Nome da empresa, classificação da ação, se essa empresa está cotada na Bovespa, antiga Bovespa, hoje B3, se é uma ação, código da ação, dentre várias outras informações. O que eu coletei na base de dados? Eu coletei informação de caixa e equivalentes de caixa do ano de 2020 e 2021, coletei aplicações financeiras, todos os dados de balanços, aplicações financeiras também para os anos de 2020 e 2021, ativo total para os 2 anos, lucro líquido e receita de vendas também para os anos de 2020 e 2021, dados de dezembro, dados consolidados do balanço anual das empresas. Aqui eu já fiz um primeiro tratamento, pessoal, na planilha. Então vocês têm aqui os dados brutos do jeito que foi coletado do Economática. Então vocês podem observar que vai ter muitos valores com tracinho, os famosos misvalues. E eu fiz um primeiro tratamento aqui mesmo dentro do Excel. Então quando a gente vai na outra abinha, variáveis de análise, primeiro eu calculei as variáveis que serão interessantes para nós, para a atividade. Calculei variação do caixa, e essa variação do caixa, aqui vocês conseguem ver a fórmula. Variação do caixa inclui caixa equivalente de caixa e também aplicações financeiras. Então é o que a gente pode chamar também de disponibilidades dessas empresas. Calculei a variação, então eu somo caixa e equivalente mais aplicação para o ano de 2021, menos caixas equivalentes mais aplicações para o ano de 2020, dividido pelo ativo total, tá? Tudo ponderado pelo ativo total do ano de 2020, o ativo total defasado. Então tem caixa equivalente de caixa, também foi calculado o ROA, retorno sobre o ativo, sendo o lucro líquido de 2021 dividido pelo ativo total de 2020. Também foi calculado o crescimento das vendas, que aí é vendas de 2021 menos vendas de 2020, dividido pelo ativo total de 2020. E também foi calculado o tamanho, uma proxy de tamanho. O que é o tamanho aqui para nós? É o logaritmo natural, o ln, do ativo total de 2021. Então aqui a informação de 2021 do ativo. 4 variáveis foram calculadas. E a gente já começa a olhar aqui outliers, né? Olha essa daqui, essa empresa de energia elétrica, a empresa AESO Operações, ou a AES Operações. Então a gente já começa a ver aqui alguns outliers se sobressaindo. Tem outra aba, pessoal, aqui do lado, dados limpos. Quando a gente vai nessa aba de dados limpos, o que foi feito aqui? Se a gente voltar na variáveis de análise, vocês podem observar, para essas variáveis calculadas, lá no final, quando eu vou no filtro, vou lá no final, eu tenho problemas aqui. Então eu tenho variáveis que foram divididas por zero, e aí a gente não sabe se é zero mesmo, se é um erro na base de dados, e variáveis que foram divididas por nada, por aquele tracinho. Então tem esses problemas. Se a gente colocar aqui, por exemplo, quais são essas empresas, essas observações, vão aparecer. Então você vê que tem problema aqui nos dados, não há dados para todos os anos, para todas as variáveis, e isso reflete nas variáveis calculadas, que depois serão objeto de análise da nossa parte. Então o que foi feito aqui, pessoal, nos dados limpos? Essa limpeza das informações que não há para essas variáveis, e também lá antes, lá dos dados brutos, eu já tinha excluído. Se a gente for vir aqui, setor Economática, tem aqui o setor de finanças, setor finanças e seguros. Esse setor também foi excluído, né? Porque geralmente ou a gente analisa as empresas não financeiras ou a gente analisa as empresas financeiras, e aí tem as suas particularidades. Então voltando aqui para os dados limpos, eu já fiz essa primeira limpeza na base. Só não tratei os outliers. Os outliers a gente vai tratar lá no Stata.
Então eu abri aqui também, deixei aberto o meu Stata. Eu gosto sempre de começar, quando eu abro o Stata eu coloco esse código, setdp, o que ele faz? Ele substitui os pontos por vírgulas, porque o padrão do Stata é o padrão norte-americano, então o separador de milhares vem por vírgula, e aí eu já coloco setdp, que é para fazer essa inversão da maneira que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Eu vou importar, pessoal, os dados pelo Excel, tá? Vou importar pelo Excel, que é a planilha que está disponível lá no ambiente da disciplina para vocês. Então eu venho aqui, File, Import, Excel Spreadsheet, pesquisar aqui, e já está aqui, dados da atividade do fórum. Vou clicar. Duas coisas importantes. Primeiro é aqui, ó, Import First Row as Variable Names. Notem que os nomes das variáveis nas colunas estão aparecendo na primeira linha. E nesse caso eu quero que elas apareçam já na coluna, como os nomes das colunas. E outro ponto importante aqui é o seguinte, como que é uma planilha com mais de uma aba, eu preciso indicar isso para o Stata. Ele puxou a primeira aba de dados brutos, mas não é essa que eu vou utilizar de dados limpos. Então eu tenho que vir aqui no worksheet, colocar então a abinha que eu quero que o Stata trabalhe, nesse caso dados limpos. Ok? Importei os dados para o Stata. Se vocês virem aqui no Data Editor, vocês vão ver lá as informações dentro do Stata. Qual foi a primeira coisa que eu fiz, pessoal? Tratamento de outliers. A gente sabe que os outliers impactam e têm influência nos modelos de regressão lineares. Eu utilizei a técnica de winsorização. Qual que é esse código? É o seguinte, é o winsor, ele vai winsorizar. Eu vou colocar a variável que eu quero que ele faça a winsorização. Então vou começar aqui pela variação do caixa. Eu preciso dar um nome para essa variável nova. Eu preciso criar uma variável nova winsorizada. Eu vou colocar aqui, vai ser var underline caixa underline w. Então, variação do caixa winsorizado. E preciso informar qual que é o percentil de winsorização. 0,01. 1%. O que esse código vai fazer? Ele vai lá na variável caixa, ele vai distribuir em diversos percentis, vai pegar todos os valores abaixo do primeiro percentil e substituir exatamente pelo percentil, pelo valor do primeiro percentil. Então ele faz isso para as duas caudas, tanto para os valores mais baixos quanto os valores mais altos. Coloquei então o insert. Depois a gente vai lá ver, vamos fazer para todas, utilizar o mesmo código para todas as variáveis. Então agora eu vou fazer por ROA. Agora eu vou fazer para crescimento das vendas. O nome aqui eu estou dando o underline W, mas vocês podem criar o nome que vocês quiserem. Crescimento underline vendas. E por último o tamanho. Winsorizei as 4 variáveis da minha análise, do meu modelo. Se eu for visualizar as variáveis, eu consigo observar aqui. Então eu tenho o crescimento das vendas sem a winsorização e eu tenho aqui o crescimento das vendas com winsorização. O que aconteceu? Ele repete. Para os valores que não são outliers, eles são repetidos. Para os valores outliers, são substituídos. Então, vocês veem aqui que eu tinha aquela empresa com crescimento das vendas acima de 1000%, é um outlier. Ele foi substituído pelo valor do primeiro percentil ali de 3,09, 300%. Então, é isso que acontece.
Depois, pessoal, o que eu fiz? Uma análise descritiva. Para isso eu utilizei a função summarize. Summarize, variação do caixa. Agora eu vou utilizar as variáveis que eu criei, as variáveis mensurizadas. Então eu tenho aqui variação do caixa, crescimento das vendas, ROA e tamanho. Exatamente essa tabela que eu coloquei lá para vocês. Essa tabela para aquela primeira análise, uma análise descritiva. Então eu tenho aqui número de observações, os valores médios, desvio padrão, valores mínimos, valores máximos. O que eu posso fazer a título de comparação? É fazer uma tabela dessa também, de estatística descritiva, só que não com as variáveis mensurizadas, com as variáveis brutas, digamos assim. Então eu vou tirar aqui, colocar o nome anterior, e a gente pode até fazer uma comparação. E vai ver que a média de variação de caixa é de 2,8 quando as variáveis são mensurizadas, fica 0,1. Então muda bastante, principalmente se a gente observar os valores mínimos e os valores máximos. Então eu tenho valores, eu tenho outliers, sobretudo para as variáveis de variação de caixa, crescimento das vendas e ROA. A variável com menos outliers aqui é a variável tamanho, que já passou por um tratamento lá de logaritmo natural. E o modelo de regressão, como que ele foi gerado? Reg. Sempre a primeira variável é a variável dependente, então a variação do caixa tem que aparecer obrigatoriamente como aqui a primeira variável, depois do comando reg. Variação do caixa, só vou colocar aqui na ordem que eu apresentei para vocês lá. Então depois do caixa vem o crescimento das vendas, depois o ROA, depois o tamanho, todas elas mensurizadas. Aqui foi gerado exatamente os outputs que a atividade apresenta lá para vocês. Tenho então número de observações, 359. Tenho aqui o teste F, né, o teste de significância global do modelo. Ele testa se há pelo menos um beta significante, estatisticamente significante. Então dá para ver que o modelo, existe um modelo, ele faz sentido, ele é estatisticamente significante. Tem aqui a informação de R quadrado, 37%, R quadrado ajustado. O que é o R quadrado, né, para a gente relembrar? É o poder do modelo, poder preditivo do modelo, poder explicativo, quanto que essas variáveis, quanto que ROA, crescimento das vendas e tamanho explicam a variação do caixa. E eu tenho aqui embaixo os valores dos coeficientes e a estatística T, para a gente analisar quais betas são estatisticamente significantes. No caso aqui, se a gente considerar um intervalo de confiança de 95%, todos os coeficientes, todos os parâmetros estimados são significantes. Crescimento das vendas tem uma relação positiva com a variação de caixa, que faz sentido, né? Se a gente pega o efeito crescimento das vendas e tamanho, tem relação positiva com a variação do caixa. Faz sentido, quanto mais a empresa cresce, quanto mais a empresa vende, a tendência é que ela aumente, né, que a variação seja positiva no caixa. E também faz sentido no tamanho. Empresas maiores tendem a ter uma variação no caixa. A empresa vai crescendo, ela também consegue aumentar o seu caixa. E aqui eu tenho um efeito negativo com ROA. Então, aqui mostra um trade-off entre ROA, entre rentabilidade e variação do caixa. Ok? Então essa é a atividade, pessoal. Aqui tem a explicação, né? Essas informações são para o ano de 2021, que a gente chama de uma cross-section, né? Não há variação no tempo, apenas um ano, apenas 2021, e ali eu tenho várias observações. Aqui tem como as variáveis foram calculadas, tem a questão da mensurização, do tratamento dos outliers, a tabela 1, que é a tabela estatística descritiva,
O modelo de regressão, então esse foi o modelo proposto. A variação do caixa sendo explicada pelo crescimento das vendas, ROA e tamanho. Como que é o modelo, eu sempre vou ter um erro. E aqui os resultados de estimação do modelo de regressão, da maneira que a gente fez agora no Stata. Pessoal, então essa foi a atividade. Espero que esse vídeo ajude vocês, né? Para quem estava com dificuldade em refazer esse exercício no Stata, ou para aqueles que queriam aprender talvez a técnica de mensurização, qual o código utilizado no Stata. Então espero que ajude, que contribua de alguma forma com o aprendizado de vocês. Fico à disposição.